Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês aí algumas informações a respeito de alguns assuntos que têm estado aí no meio dos grupos, enfim, na boca dos colecionadores, daqueles que adquirem, consomem mídia física, de música principalmente, né? Que é a questão da iMusic, das importações, das tributações, coisas que têm suscitado aí diversos debates nos últimos dias, né? Existe muita dúvida em torno disso e que está de fato muito caótica nos últimos meses por uma série de fatores que eu vou listar aqui nesse vídeo e passar aqui algumas informações para vocês, algumas coisas de acordo com a minha própria experiência nesses últimos meses fazendo importações, com algo que eu observei aí de amigos e que me deram informações aqui também que eu colhi para estar passando para vocês nesse vídeo. Então não é nada de definitivo, não é uma aula, não tem essa pretensão, né? Até porque as coisas, quando se trata aqui de política nesse país, elas são muito voláteis, elas podem mudar a qualquer instante, né? Então a gente não sabe. O que eu vou falar aqui sobre o cenário das importações, ele tem esse recorte aí de novembro de 2023 até janeiro de 2024, início de janeiro de 2024. Daqui para diante, depois eu publicar esse vídeo, pode ser que mude, né? Mas eu estou falando agora deste momento específico que está acontecendo. E aí cabe a vocês tirarem as conclusões de vocês, se está valendo a pena importar nesse momento ou não, ou o risco pelo menos que você vai correr caso você faça isso. Porque nos últimos vídeos que eu tenho postado, às vezes nem a respeito desse assunto, muitas pessoas têm me perguntado sobre isso, né? Pessoas que estão preocupadas, que fizeram importações, não receberam ainda, não rastreia direito ou foram tributadas com valores errados. O que fazer nesses casos, né? Então é importante passar aqui, dar essa resposta para vocês com as informações que eu colhi, né? E a gente chegar em algum tipo de conclusão aqui a respeito desse momento que a gente vive. Também passar algumas informações do porquê, né? Basicamente são três as principais razões que estão causando todo esse caos aí nas importações de discos, CDs, enfim, né? Uma fala exclusivamente sobre a iMusic e outras duas exclusivamente aqui na parte do governo, na parte burocrática do Brasil. E eu quero estar abordando isso nesse vídeo logo após a vinheta. Então pessoal, lembrando, caso não seja inscrito no canal, deixa a sua inscrição, deixa o like também se você gostar do vídeo, porque ajuda na divulgação. Esse é um vídeo importante para muitas pessoas. Siga também a página no Instagram, o canal de transmissão no WhatsApp, os links estão aí na descrição do vídeo. Também deixe o seu comentário, traga informações adicionais, corrija alguma coisa se for o caso, né? Para que a gente possa ter uma informação legal e ter essa comunicação aí nos comentários. Você também pode considerar ser um membro aqui do canal. Então um dos vídeos mais visualizados aqui do canal, na verdade o terceiro vídeo mais visualizado do canal, é o vídeo que eu ensino aí, né, basicamente o passo a passo, ou o mínimo que a pessoa precisa para fazer importações pela iMusic, né? Então ali esse vídeo tem 6,3 mil visualizações. São muitos comentários mesmo, né? Enfim, então até hoje recebo comentários nesse vídeo, tirando dúvidas e tal, e sempre que posso estou respondendo e ajudando o pessoal. E assim como eu recomendei a iMusic, e assim como eu também tinha medo de importar, comecei a importar e incentivei outras pessoas, seja por meio da iMusic ou por meio do Discogs ou outras plataformas, eu acho que agora também tenho essa responsabilidade de mostrar a realidade, né, dos fatos neste momento, que é um momento que não está nada propício, nada adequado aí para fazer importações. Aí eu estou dizendo isso da pior maneira possível, porque eu tenho 2 pacotes parados em Curitiba. Eu já vou falar sobre esses casos específicos, tá? Então, de novembro do ano passado até janeiro, agora no momento que eu estou gravando o vídeo de 2024, a situação está muito complicada. Então basicamente eu disse que ia abordar 3 questões, né? Eu vou citar elas rapidamente e aí depois a gente aborda com calma cada uma delas, né? A primeira questão é especificamente a respeito da iMusic, né? A iMusic não é só pela iMusic que pode se importar discos, mas tem sido a principal fonte, sem dúvidas nenhuma, por questão de preço, enfim, por toda a propaganda que foi feita por vários canais aqui, inclusive o meu, por conta de um bom serviço prestado, levou a iMusic a ter essa reputação e ter essa grande quantidade de pedidos, né? E realmente, durante muito tempo foi algo muito bom. Só que nos últimos tempos isso tem mudado, né? Então o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é queda na qualidade do serviço de maneira geral da iMusic, desde o envio até o atendimento, tá? Isso de fato caiu, né? Acho que não há nenhuma pessoa que já tenha comprado, né? Pode ser que esteja dando sorte, não tenha tido de repente
um grande problema com a iMusic ainda, mas é notório, essa queda de qualidade. Eles não têm mais a mesma preocupação em zelar pelo nome da marca iMusic, em responder prontamente aí as dúvidas ou enfim os problemas, trazer soluções para aqueles que têm problemas em relação aos seus pacotes. Aquela questão dos envios via Alemanha tem sido um grande erro, um grande problema, né? E agora voltaram a enviar também pela Dinamarca, mas nesse meio tempo causou uma confusão gigantesca, foram milhares de pedidos aqui, principalmente do Brasil, que foram perdidos, extraviados ou atrasaram muito. Então, o primeiro ponto é esse, né? Queda geral na qualidade do atendimento da iMusic. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O ponto número 2 é o seguinte: o prazo, né? O prazo, né, de recebimento, o prazo para entrega do produto na sua casa, ele aumentou consideravelmente. 2, 3, 4 vezes mais do que era antes. Eu já cheguei a relatar aqui no canal que recebi discos, né, recebi pedidos iMusic em 7 e 8 dias já, tá? E no mais tardar, na vez que mais demorou, com o máximo de problemas possíveis, era 25, 30 dias. E dessa vez eu já estou com um pacote que foi enviado no comecinho de novembro, então já passam aí de 2 meses, né? E mais de um mês parado simplesmente em Curitiba, né? Então ele não é revisado, ele não é auditado e ele não é despachado pelos Correios. Então o prazo ele aumentou muito, mas muito mesmo, né? De uma forma considerável. Se você estava acostumado a receber em tempo X, você pode colocar 3, 4x em cima disso, se é que vai receber, né? Porque ainda existe esse risco. Então, segundo, em relação a prazo, não é mais rápido importar da iMusic ou importar de maneira geral. Você pode se preparar para ter uma canseira, esquecer aquele código de rastreio e ver o que acontece. A gente já vai falar os motivos para isso também. Por enquanto eu estou só elencando aqui os pontos principais. E o terceiro ponto, que tem complicado essa questão da aquisição de mídia física e das importações propriamente dito, é a questão dos tributos, dos impostos, né? Os impostos, eles estão, se antes a proporção, né, era mais ou menos a cada 100% de pedidos que você faz, 90, 95% passa e 5, 10% são tributados, essa ordem ela claramente inverteu, tá? Então a maioria dos pacotes estão sendo tributados e a exceção são aqueles que estão passando. Então o risco de você ser taxado é muito grande. Como a iMusic não aderiu àquele programa Remessa Conforme, mesmo que seja abaixo dos $50, ele não vai ser taxado só nos 17% do ICMS. Ele vai ser taxado nos 60%, né, aquele 60% padrão, mais o 17% de ICMS, mais a taxa de R$15 dos Correios para liberação. Então, coloca aí praticamente 80%, quase que dobra o valor da mercadoria que você conseguiu, e está muito difícil de escapar desses tributos. Fora que muitas vezes tem sido relatado, muitos amigos meus tiveram esse problema, os tributos estão sendo calculados de maneira errada. E aí a gente não sabe se por incompetência ou se por má fé, mas de alguma forma está sendo, por uma dessas duas, certamente está sendo tributado de maneira errada. Ou seja, pega o valor lá, por exemplo, o pacote é $45, eles não vão converter, vai aparecer o valor em real, né? Então vamos colocar lá, deu R$250. Eles vão pegar e não vão colocar 70 e pouco por cento de R$250. Eles vão colocar 70 e pouco por cento de $250. E aí estão saindo tributações assim 3, 4, 5 vezes mais caras do que o próprio pedido. Então esses são os 3 principais pontos. Retomando, a iMusic, uma queda considerável da sua qualidade de atendimento e de envios. Em segundo lugar, o tempo de recebimento do produto está muito maior, 3, 4 vezes maior. E em terceiro lugar, a possibilidade de ser taxado, que é muito maior agora. E não só a possibilidade de ser taxado, mas ser taxado de forma errada. E aí você tem que recorrer, você tem lá um documento que você preenche, né, lá no Minhas Importações, você clica lá, você pode recorrer da taxa, né, e eles vão analisar. E na maioria dos casos parece que tem aceitado, mas aí é mais um tempão que vai para eles poderem resolver esse problema, e aí aumenta mais o problema número 2 que a gente relatou aqui. O prazo vai se estender ainda mais para que você consiga receber esse pacote e que não vai deixar de ser taxado, só não vai ser taxado de maneira errada. Em alguns casos, mesmo assim, tem casos de amigos aqui também, essa taxa ela às vezes é indeferida e passa daquele jeito mesmo. Então não existe um padrão, né? Realmente está uma coisa muito confusa. Muito disso se deve à greve dos auditores fiscais da Receita, né? Que é uma greve que está aí se estendendo desde novembro aproximadamente,
né? E ela se intensificou aí em dezembro, final de dezembro, e agora no começo de janeiro houveram novas tentativas de negociações, né? E assim, não deu certo e continua, se estendeu, e ainda mais funcionários, ainda mais fiscais aderiram à greve. Então uma situação que, além de não melhorar, parece que está piorando. E aí você imagina que é uma greve de auditores fiscais no momento justamente que se recebe o maior volume de mercadoria, por conta de Black Friday, por conta de promoções, por conta do pessoal ter dinheiro, 13º. Então fim de ano são muitos pacotes. Isso explica porque muito provavelmente você que clicou nesse vídeo aí está, assim como eu, com um item há um mês e meio, talvez 2 meses parado em Curitiba, e esse item simplesmente não se movimenta, tá? A Receita está operando com algo em torno de 20 a 30%, dependendo da fonte que fala ali, do pessoal. E antes, né, eles ainda liberavam muitos pacotes para dar conta, mas agora parece claramente, né, a tendência é o quê? Segurar ao máximo para poder pegar todos esses pacotes que não são do remessa conforme e tributá-los, né? Até para você, de certa forma, acabar forçando aí essas empresas a aderir. Isso aí é uma outra discussão que a gente pode ter, né, pro futuro. Será que não vale a pena a eMusic aderir ao remessa conforme, já que até $50 será o tributo de 17%? É melhor pagar 17% do que mais do que 70%, né? Então a gente precisa ver ainda, é muito cedo, então a gente tem que analisar ainda. Eu vou, eventualmente, quando tiver a resolução, principalmente dos meus itens que estão ali, fazer um novo vídeo, né? Mas a gente precisa ver, a amostragem ela vai voltar a ser como era, né? Porque pela lei, o governo ele pode tributar qualquer valor, né? $1 é passivo de tributação. Porém, existe uma concessão, o Sandro já falou muito bem lá no canal dele, no Vinho na Parede, vou estar deixando o link aí na descrição sobre essa questão do que diz a lei, a concessão e tal. Só que na prática, né, isso basicamente por uma série de fatores burocráticos, de sistema, enfim, não foi colocado à risca. Então era concedido pelo governo que esses pacotes até $50 não necessariamente fossem taxados. E a proporção de taxações era muito baixa. Tanto que eu já fiz até hoje 19 importações, envolvendo o Discogs, a eMusic, o Shopee antes dessa questão da remessa conforme, enfim, e nunca fui tributado, né? Agora estou no aguardo para ver, estou quase convicto de que esses pacotes serão tributados, mas depois eu vou trazer atualizações para vocês. Então isso, apesar, porque tem muita gente falando assim, mas nunca, sempre pôde taxar, mas sempre foi assim, sabe quando a pessoa eu não quero entrar aqui no campo político partidário, né, especificamente, porque de política a gente tem que falar, porque é um mecanismo político que está ali, justamente por respeito à minha audiência. Eu sei que tem várias pessoas que assistem aos meus vídeos, pode ter a tendência que foi, também não me interessa, também não deixa de ser mais ou menos importante ou mais ou menos humano por causa disso, né, como muita gente aí faz e classifica. Então, eu, Carlos Gobato, respeito a minha audiência, eu não vou ficar aqui enchendo a cabeça de vocês de ladainha, de coisas que eu penso, de que eu não penso, de como deveria ser, como não deveria ser. Cada um tem os seus motivos, tem as suas razões e tem o seu pensamento, tá? Então não é nesse ponto que eu vou entrar. Mas existe uma tendência, né? Essa tendência ela é do Estado brasileiro, da máquina pública brasileira há décadas, né? Desde toda a sua história, desde a monarquia, a república, né? Enfim, inclusive de uma desproporção entre a cobrança de impostos, a questão social, o que é devolvido em troca desses impostos que são recolhidos. É um debate muito amplo e muito profundo, né? Mas a questão aqui é que, claramente, a tendência, que já foi deixada muito clara pelo ministro da Economia e pelo governo, é justamente não deixar escapar. É arrecadar o máximo possível. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso o governo já disse por diversas vezes, com mais diversos representantes. Então eu acredito que essa questão da amostragem, eu espero que volte a ser assim, mas acho que dificilmente volta. Só que a gente também não pode cair nesses discursos, que tem gente aí que pelo fanatismo político fica falando o seguinte, mas não mudou nada, sempre foi assim, eu já fui tributado em pacote de $1. Você vai falar para uma pessoa como eu, que fez aí quase 20 importações, pessoas que já fizeram centenas, milhares de importações, que vivem disso, e que caíam numa proporção 1 a cada 20 pacotes, que não mudou nada, isso é tentar brincar com a nossa inteligência, né? Pelo amor de Deus, sejamos ao menos honestos. É óbvio que mudou muito, e para quem importa, para quem tem esse costume, tome cuidado, porque as coisas tendem a ser diferentes a partir de agora. Como eu disse,
esperança de que não seja o pior cenário possível, a gente sempre tem que ter. Porém, a tendência é essa, tá? Inclusive, isso é demonstrado empiricamente pela observação, né, por vários amigos que eu contatei, pelos meus próprios pacotes que eu fiz, pela minha própria experiência, pelos relatos que são colhidos aí, você consegue, pelas fontes oficiais do governo, você consegue notar isso. Há uma tendência à taxação, há uma tendência a reter esses pacotes o máximo possível. Então, parece que a realidade das importações, pelo menos neste momento que eu estou gravando o vídeo, é essa. E aí o ideal, qual que seria o meu conselho nesse momento? Aguardar. Não importe nada nesse momento, né? Espere, vamos ver como vai ficar a situação. Você que já importou não tem muito o que fazer, né? A única dica que eu dou é, caso os tributos estejam incondizentes com aquilo que você pagou, recorra. Entre no Minhas Importações, preencha lá a ficha e recorra, né, pedindo pela correção. Muitas vezes tem corrigido, às vezes não. É lamentável isso que nós estamos vivendo, porque, como eu disse, essa questão de erro da tributação, ela envolve ou má fé ou incompetência, não existe meio termo aí, e as duas são gravíssimas, né? E onde que nós vamos parar, né? A greve devido a uma promessa de pagamento de bônus. Eu não vou entrar no mérito da greve, se ela é certa ou errada, isso daí cabe a cada um, né? O direito à greve aqui no país, ele diz o seguinte: você tem direito a aderir à greve e direito de não aderir também. Então isso é uma decisão individual, os auditores da Receita tomaram isso daí, né? Boa parte aderiu, não todos, por isso que está funcionando com um pequeno grupo ainda, mas o fato é que essa greve tem atrapalhado muito e ela não parece que vai ter um fim, né? O espaço entre a exigência dos auditores fiscais, dos grevistas, do sindicato e aquilo que o governo quer oferecer para eles ainda está muito distante, né? Então a tendência, novamente, é que isso se estenda, né, e que demore para voltar. Mas meu pacote foi liberado lá em dezembro, lá no auge da greve. Acontece, está acontecendo porque tem uma parte do pessoal trabalhando, só que a maior parte dos pacotes ficam retidos. Então agora nós vamos ter que aguardar, vamos ter que ter paciência. Vou estar deixando aí na tela para vocês terem uma ideia, ó. O primeiro pacote que eu peguei lá da iMusic eu comprei em outubro. A iMusic demorou para enviar, né? Na pré-venda eles perderam o prazo. Foi o Hackney Diamonds, os Rolling Stones, o LP. Eles perderam o prazo de envio. E aí, nessa que eles perderam o prazo de envio, eu dei um baita de um azar, porque eles enviaram pela Alemanha, né? Já teve todo aquele problema com a Alemanha sumiu com o pacote. O serviço postal alemão sumiu com o pacote. Depois o pacote foi encontrado e foi enviado, se eu não me engano, no dia 1 de novembro, foi no comecinho de novembro. E esse pacote veio a chegar somente no dia 6 de dezembro ao Brasil. E na verdade não foi enviado no dia 1º, né? Eles deram baixa no sistema e depois demorou todo esse tempo para eles encontrarem o pacote e enviar. E desde o dia 6 de outubro, né? Estou gravando esse vídeo aqui, já passou do dia 10, né? Então já temos aí mais de um mês, né? Um mês e uma semana basicamente, de que esse pacote está parado em Curitiba. Aí eu pensei ainda depois, né? Vou pegar o CD para não ficar sem o Hackney Diamonds. Pela iMusic, estava baratinho, com frete, peguei só ele mesmo, um pacotinho lá. Pela Dinamarca, beleza. Aí o serviço dinamarquês exemplar. Foi postado no dia 14, no dia 18 de dezembro chegou em Curitiba. Parado também, tá? Então eu tenho esses dois pacotes, essa situação. Um já passa de um mês e o outro está chegando a um mês que está parado ali, né? Então, como eu disse, a proporção agora parece estar sendo: a cada 10 pacotes, 9 são tributados, tá? Pelo menos do que eu reparei aqui do meu meio, do meu círculo, né? Eu fui colhendo essas informações. Pode até ser que eu não seja tributado se eu tiver muita sorte, mas a tendência agora é ser tributado. Então, novamente, tomem cuidado agora com as importações. O ideal, né, até conversando lá com meu amigo Val Stone, lá do canal Mídia ao Canal, a gente comentando sobre isso, e falou: pô, eu vou aguardar, né? E eu acho que é a decisão mais sábia nesse momento. Aguardar. Eu sei que é tentador, tem ótimas promoções ali na iMusic, mas nesse momento, de repente, você compra e vai ter uma dor de cabeça, ou vai ter um custo a mais. E é bom a gente ver, esperar acabar essa greve dos auditores, esses pacotes voltarem a ser liberados assim, com uma quantidade considerável, analisar, né, de acordo com os relatos ou os nossos próprios pacotes ali, qual a proporção que está sendo taxada ou não, para aí sim poder ver se vai valer a pena continuar fazendo as importações ou não. E caso realmente isso se confirme, essa tendência se confirme de tentar barrar todos os pacotes que não são remessa conforme e taxar em mais de 70%, aí seria uma alternativa menos pior
que a iMusic e outras lojas de disco, enfim, outras importadoras aí, mudassem a sua política e aderissem a essa questão do pacote remessa conforme. Mas mesmo assim, os pacotes do remessa conforme também estão atrasando e também estão sendo tributados de maneira errada, tá? Então não garante nada. Porque podia pelo menos falar, olha, o governo está tentando forçar ali a aderir o remessa conforme, tá sim, mas também não está sendo garantia de que isso vai funcionar. Então é um cenário muito caótico, né? E que a gente espera aqui pelo menos pior, né? Mas que no momento o meu conselho que eu dou para vocês, aí você pode seguir isso ou não, obviamente, com todas essas questões que eu trouxe aqui para debate, espere. Não importe nada agora. Se você tem algum pedido aí, boa sorte para vocês. Se vocês puderem comentar aí na seção de comentários, se vocês tiveram pacotes liberados aí entre dezembro e janeiro, se esses pacotes foram taxados, se não foram, acho que seria interessante também para de repente um outro vídeo aí de resolução a gente possa trazer esses dados também para ajudar o pessoal. Mas o momento não é de importar, não, já foi. Nesse momento é o momento de aguardar e ver como vão ficar as coisas. Então eu, enquanto alguém que aqui no canal incentivei muitos, assim como eu, a começar com as importações, que ajudaram muita gente aí durante um bom tempo, sim, né? Que incentivou a comprar na iMusic. Nesse momento eu estou trazendo aqui, falando para vocês, olha, aquilo que eu falei lá já não é o mesmo hoje. Hoje o momento é de esperar e ver como que vai ficar essa situação. Então valeu para quem assistiu o vídeo até aqui, espero que possa ter ajudado de alguma forma aí, trazendo aqui esses dados, essas informações, né? E vamos ver o que vai ser daqui para frente. Se tiver alguma novidade relevante, aí eu volto e gravo o vídeo, seja do meu pacote que está lá parado, seja de maneira geral, né? Para que a gente possa ter esse esclarecimento. Se vocês tiverem informações, correções aí, enfim, algo para agregar nessa discussão, por favor, deixem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é bom que seja divulgado, que mais pessoas possam assistir, né? Já que realmente tem sido um tema muito procurado e que muitas pessoas têm me perguntado aí nos últimos dias. Até a próxima.